Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira, eu trato de algum tema destinado à educação, e essa semana eu vou falar exclusivamente sobre a necessidade da alteração do calendário do programa Universidade para Todos. Falo em calendário em termos principalmente não só de escolha para entrar no programa, mas principalmente do seu resultado, a fim de que o aluno possa iniciar as aulas igualmente como ocorre com todos os demais alunos da turma e do curso que ele escolheu. O programa, sem dúvida alguma, o ProUni é um programa extremamente exitoso, criado em 2014 por intermédio da medida provisória 213, de 13/9/2004, sofreu um grande debate no Congresso Nacional, que culminou com a promulgação e a sanção da Lei 11.096 de 2005, e que até então houve diversos ajustes, né, na própria medida provisória, mas também acabou influenciando as entidades lucrativas, sem fins lucrativos, e entidades filantrópicas para fim de adesão ou não do programa Universidade para Todos. O ProUni, ele necessita, obviamente, de alguns passos para que o aluno escolha o seu curso. Entre eles, talvez o principal, é que o aluno se inscreva no Enem, obtenha lá os 450 pontos, no mínimo, não zere na redação, além das questões vinculadas à sua condição financeira, familiar, né? Ou seja, tem que ter uma renda per capita familiar de pelo menos 3 salários mínimos para a bolsa que não é integral e de 1,5 para a bolsa que é integral. Só que há um problema realmente sério em relação ao programa, que é a questão efetivamente do calendário. Até antes de entrar no calendário, só queria registrar algumas mudanças que acabaram ocorrendo durante o tempo, que não são muitas, mas houve a questão do POEB, ou seja, a proporcionalidade da isenção fiscal relacionada ao quantitativo de bolsas que foram preenchidas. Essa foi uma mudança de impacto, mas também houve uma alteração recente, né, com medida provisória, depois a Lei 14.350 de 2022, que aí houve um impacto muito grande, principalmente para as entidades filantrópicas. Essa mudança, ela trouxe uma rediscussão por parte das entidades filantrópicas em relação a manter-se ou não no ProUni, porque gerou-se um quantitativo de bolsas absolutamente desproporcional, que acabou inviabilizando, inclusive, alguns cursos, principalmente na área de saúde, medicina e etc. Houve uma grande movimentação das entidades representativas, da filantropia, e mesmo as entidades que representam também a filantropia em função da sua localidade, em função da sua missão, e aí são várias, SEMESP, a BMS, a BRAF e assim por diante. E o FONIF, que liderou realmente muito esse processo, no sentido dessa correção, porque existe uma divergência entre efetivamente o que consta na Lei Complementar 187 e a questão sistêmica que adotou esse quantitativo de bolsa. Então, esse programa ele acabou fazendo com que algumas instituições saíram efetivamente do ProUni, optando pela regra alternativa, e isto efetivamente é muito ruim, né? Essa mesma Lei 14.350, eu reporto que ela teve um avanço sobre o aspecto da possibilidade de inclusão de outros alunos, além dos prioritários, que é quem estuda na educação básica pública,
integralmente, ou os alunos que estudam na escola particular integralmente também sem qualquer pagamento. Incluiu a possibilidade de que também os alunos que eventualmente estudam na escola pública, passaram para a escola privada, também o aluno que estudou, né, na escola privada, depois foi para a pública, e que tem os requisitos efetivamente de carência e também cumprir os demais requisitos, que no caso é o Enem, com 450 pontos, e também não ter zerado na prova, ter a possibilidade também de ingresso. Por quê? Porque, infelizmente, nós tivemos um período de pandemia em que o Enem caiu demais, o número de alunos, de candidatos, esse é um primeiro fato. E o segundo fato é que as vagas não estavam sendo preenchidas. Então, esse é um problema, né? Então, nesse aspecto, houve um avanço. Bom, agora vamos tratar em relação ao calendário, né? O Enem é realizado, via de regra, no mês de novembro. Sua divulgação acaba saindo em janeiro, fevereiro, normalmente fevereiro, e isto é que acaba gerando todo um calendário para que os alunos possam optar pelo SISU, pela escola pública, ou, no caso, para escolas privadas que têm adesão ao ProUni. E o calendário, há muitos anos, ele tem uma incorreção muito grande. Veja, as escolas, via de regra, uma grande maioria, sempre começaram dia 1º de fevereiro. Com esse problema do ProUni, já foram alterando o seu calendário, inclusive um calendário em que os alunos veteranos começam antes e os alunos de primeiro ano começam um pouco depois. Esse ano, muitas escolas começam depois do Carnaval, exatamente por causa do problema do calendário do ProUni. Ocorre que, a gente olhando aqui o calendário, como ele é feito, como normalmente ele é divulgado, o aluno faz lá a inscrição de 7/3 a 10/3, né? Curiosamente, teoricamente, quase todas as escolas já iniciaram suas aulas, enquanto o aluno ProUni ainda está fazendo a sua inscrição. Depois da divulgação do resultado, vai 14/3. Aí tem complementação da inscrição 15/3 até 17/3. Aí começa a lista de espera dia 21/3 até 18/5. Né? Bom, pegando todas essas hipóteses, basicamente quase que o aluno inicia as aulas em abril. Ou seja, praticamente 2 meses de iniciadas as aulas. Isso é um prejuízo para o próprio aluno, porque, via de regra, a escola acaba suspendendo o ProUni para que ele entre posteriormente. Esse é o primeiro problema. Tem um problema de natureza acadêmica, propriamente dito, que é a questão dos dias letivos, que é a questão da perda que ele tem de conteúdo nesse período. Então, há que se pensar, e obviamente o governo acabou de chegar, praticamente não tinha condições, os calendários praticamente já estavam todos programados. Mas para o ano seguinte, para 2024, a necessidade de alterar de tal maneira que a escola, no mês, alterar o calendário, de tal maneira que ao mês de janeiro, final de janeiro, já tenha solucionado as escolhas e o aluno possa se matricular no mesmo regime que os alunos pagantes assim o façam. Isso facilita muito grande. Sei que não é uma discussão muito simples qual é o melhor período. Vamos lembrar que o provão era feito no mês de junho e algumas escolas reclamavam que o conteúdo não tinha ainda completado e o aluno estava fazendo as provas, né? Claro que isso tem que ser pensado principalmente para os grandes especialistas, mas uma coisa é certa, o calendário desconectado do jeito que está, ele não é o mais adequado. Alguma coisa tem que ser feita. É meio quase que impossível a escola mudar os seus calendários, iniciando em abril as aulas. Até porque, culturalmente, janeiro é férias e fevereiro começam as aulas normalmente.
E há já um problema, né? Porque a USP, por exemplo, já saiu, já não faz mais Enem, exatamente em função desse calendário desconectado. É uma reflexão necessária e que eu acho que o governo que aí está precisa realmente fazer. Muito obrigado, até a próxima edição do COVAC 10 Minutos.